Inicio a cabeça da boneca fazendo o anelzinho mágico, puxo o fio, faço uma corrente, eu não conto como ponto, e trabalho até completar 6 pontos baixos no total. Depois dos 6 pontos, vamos fechar o anel e já dar início à segunda carreira. Finalizei a carreira, puxei o anelzinho fechando, pulo a primeira corrente, a correntinha, e venho direto no primeiro ponto baixo, o primeiro dos 6, fazendo o aumento, os 2 baixos juntos nesse primeiro ponto. Pego o marcador e coloco no primeiro dos 2. Na primeira carreira, ficamos com 6 pontos baixos. Na segunda, teremos 6 aumentos, ou seja, por 6 vezes, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. Então, em cada um dos 6, eu faço 2 baixos no mesmo ponto de base. Ao final dessa carreira, ficaremos com 12 pontos baixos no total. Tiro o marcador, faço um ponto baixo nesse que é o primeiro ponto da terceira carreira e volto o marcador nesse primeiro ponto. Já tenho um ponto baixo, próximo ponto, 2 baixos no mesmo ponto de base, formando o aumento. Um ponto baixo, próximo, trabalho o aumento. Um ponto baixo, próximo, trabalho o aumento. E dessa forma, trabalho em volta de toda a carreira. Ficaremos no total com 18 pontos baixos. Carreira finalizada, tiro o marcador, faço um ponto baixo, primeiro ponto dessa quarta carreira. Volto o marcador aqui nesse primeiro ponto, então já tenho 1, 2 baixos. No próximo, faço o aumento, 2 baixos juntos. 1, 2 pontos baixos. No próximo, trabalho o aumento. 1, 2 pontos baixos, no próximo, faço o aumento. Dessa forma, trabalho em volta de toda a carreira. Ficaremos no total com 24 pontos baixos. Finalizei a carreira. Faço um ponto baixo, aqui eu tenho mais um pontinho. Então, termino com um aumento, e no primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. Tenho um baixo, 2, 3. No próximo, faço o aumento. 1, 2, 3. No próximo, faço o aumento. Dessa forma, eu trabalho em volta de toda a carreira, sempre iniciando com os pontos baixos e finalizando a carreira com o aumento. Ao final dessa carreira, teremos um total de 30 pontos baixos. Mais uma carreira finalizada. Novamente, tiro o marcador e no primeiro ponto, trabalho um ponto baixo. Volto o marcador nesse que é o primeiro ponto da carreira. Então, tenho 1, 2, 3, 4. Faço o aumento. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. No próximo, faço o aumento. Dessa forma, circulo toda a carreira. Ao final da carreira, teremos um total de 36 pontos baixos. Carreira finalizada, tiro o marcador. No primeiro ponto, faço um ponto baixo. Volto o marcador nesse primeiro ponto
e trabalho da seguinte forma: já fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Faço no próximo o aumento. Novamente, 5 baixos e o aumento, até chegar ao final da carreira, onde teremos no total 42 pontos baixos. Finalizei a carreira, inicio a próxima fazendo um baixo, volto o marcador no primeiro ponto, tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No próximo, faço o aumento. Dessa forma, repito a contagem ao longo de toda a carreira: 6 baixos, um aumento, 6 baixos, um aumento, até chegar ao final da carreira, onde ficaremos com 48 pontos baixos. Finalizei a carreira, inicio a próxima, um ponto baixo, volto o marcador, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Faço o aumento. Mais uma vez, 7 baixos, um aumento, 7 baixos, um aumento, até dar a volta em toda a carreira, onde ficaremos no total com 54 pontos baixos. Carreira finalizada, tiro o marcador, faço um ponto baixo no primeiro ponto da carreira, essa já é a 10ª carreira, a carreira final dos aumentos. Fiz um baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No próximo, faço o aumento. 8 pontos baixos, um aumento, 8 baixos, um aumento, em volta de toda a carreira. Ao final da carreira, ficaremos com um total de 60 pontos baixos. 10ª carreira finalizada, tenho os 60 pontos no total. Agora, eu trabalho a parte reta da base do rostinho, onde vamos percorrer fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu não tenho mais aumentos. Da 11ª até a 24ª carreira, trabalho fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, da 11ª até a 24ª, sempre trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, mantendo o total de 60 pontos. Quando finalizar as 24 carreiras, volto para trabalhar as diminuições. Cheguei ao final da carreira de número 24, iniciando a carreira de número 25, onde faremos a primeira carreira das diminuições. Um ponto baixo e venho trabalhando até completar 8 pontos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Completei os 8 pontos, laçada da frente e no próximo laçada de trás. Puxo a laçada pelos dois e fecho com um ponto baixo. Fiz a primeira diminuição. Novamente, 8 pontos, diminuição. 8 pontos, diminuição, até chegar ao final da carreira. Finalizei a carreira, tiro o marcador, faço um ponto baixo no primeiro ponto de base. Na primeira carreira de diminuições, que acabamos de concluir, ficamos com um total de 54 pontos. Inicio a segunda carreira de diminuições. Fiz 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 pontos. Faço uma diminuição. Mais uma vez, 7 pontos e uma diminuição, 7 pontos e uma diminuição, até chegar ao final da carreira, onde teremos um total de 48 pontos. Finalizei mais uma carreira, venho, tiro o marcador, faço o primeiro ponto dessa próxima carreira, fazendo um ponto baixo e volto o marcador. Agora eu trabalho, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Faço uma diminuição. Então, 6 baixos, uma diminuição, 6 baixos, uma diminuição em volta de toda a carreira. Finalizei a carreira, temos um total de 42 pontos baixos. Ainda vamos dar continuidade às diminuições, só que agora eu vou parar um pouquinho para que ele não fique aqui, o espaço fique menor ainda com as diminuições, porque vamos colocar os olhos, então a abertura facilita a colocação dos olhos. Depois da colocação, voltamos a trabalhar as diminuições até ficar com a quantidade certa de pontos para parar e fazer a base do pescocinho. Aqui eu fiz uma marcação, vamos colocar os olhos entre a carreira número 14, contando lá do início, entre a carreira de número 14 e a carreira de número 15. Eu marquei aqui com o alfinete para que já possamos ver certinho o local. Eu sempre abro um pouquinho para facilitar a entrada do olhinho. Coloco e ainda não coloco a trava. Depois eu venho com o próximo, onde marcamos. Coloco o segundo olhinho. Depois disso, eu verifico novamente, é sempre bom conferir se os dois estão saindo da mesma carreira, o espaçamento. Aqui eu deixei um espaço de 8 pontos entre um alfinete e outro. Então, prontinho, ó. Olhinhos na posição correta, aí sim. Depois de conferidinho, eu posso vir com a trava de segurança e colocar. Então, aqui, para apoio, eu coloco em cima da mesa. Aperto para que ele passe pela travinha. Então, olha lá, ó. Passou a travinha, certinho. O outro também. Então, aqui já tem os olhos colocados. Depois que a gente coloca a trava, ele não sai mais. Então, por isso que eu sempre dou aquela conferidinha. Depois disso, agora sim, já posso voltar para as carreiras de diminuições. Inicio mais uma carreira de diminuições. Agora, trabalho um baixo no primeiro ponto da carreira, volto o marcador nesse que é o primeiro ponto. Então, temos 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz os 5 pontos, faço uma diminuição.
Dessa forma, em volta de toda a carreira, 5 baixos, uma diminuição, 5 pontos baixos, uma diminuição. Ficaremos no total com 36 pontos baixos. Carreira finalizada, tiro o marcador, faço o primeiro ponto. Na carreira que acabamos de finalizar, ficamos com um total de 36 pontos baixos. Volto o marcador nesse primeiro ponto e conto 1, 2, 3, 4 baixos e uma diminuição. Até dar a volta em toda a carreira, onde ficaremos no total com 30 pontos baixos. Mais uma carreira finalizada, tiro o marcador, temos um total de 30 pontos baixos, faço um ponto baixo no primeiro ponto da carreira, volto o marcador. Temos 1, 2, 3 pontos baixos. Faço uma diminuição. Mais uma vez, 3 pontos baixos, uma diminuição, 3 baixos, uma diminuição, até percorrer toda a carreira, onde ficaremos no total com 24 pontos baixos. Já estou quase finalizando a cabecinha, cheguei ao final da carreira. Já fiz um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Coloco novamente o marcador sobre esse primeiro ponto. E agora, eu vou fazer só 3 diminuições em volta da carreira. Então, faço 1, já fiz, 2, 3, 4 pontos baixos, uma diminuição. Ficaremos no total com 21 pontos baixos. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4 pontos. Vamos para mais uma diminuição, que é a segunda diminuição dessa carreira. E venho mais uma vez, 4 pontos. 1, 2, 3, 4 e faço uma diminuição. Dois, 3, 4. Aqui ainda sobram os 2 pontinhos, só que eu não faço diminuição, eu termino a carreira em ponto baixo para ficar com os 21 pontos. Então, de 24, ficamos com 21 pontos. Agora, eu faço 2 carreiras retas, mantendo os 21 pontos, que serão as carreiras correspondentes ao pescoço. Um ponto baixo para cada ponto de base por 2 carreiras. Finalizei as 2 carreiras do pescocinho. Agora, fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu já vou cortar o fio, deixando mais ou menos uns 25 centímetros de sobra para parte da costura. Então, cabeça finalizada, abertura do pescoço, corto e deixo a sobra de fio. Eu já posso encher a cabecinha e deixar reservada. Vou mostrar como confeccionar a parte do cabelinho. Bem aqui, então, já deixei de lado a cabecinha, já cortei o fio. E eu trago aqui a parte do cabelinho, a parte de cima, né? Já
finalizada, a base finalizada. Então, como eu trabalhei da mesma forma que a cabecinha, seguindo a mesma contagem, com os aumentos, até chegar na 10ª carreira, onde teremos os 8 pontos baixos, um aumento, 8 baixos, um aumento, ficando com um total de 60 pontos baixos. Da 11ª até a 17ª, então da carreira de número 11 até a carreira de número 17, trabalhamos um ponto baixo para cada ponto de base, sem fazer aumentos e nem diminuições, mantendo os 60 pontos baixos que tínhamos ao final da 10ª carreira. Então, da carreira de número 11 até a carreira de número 17, um ponto baixo para cada ponto de base. Ao final da 17ª carreira, aqui ó, eu tirei o marcador, cheguei ao final da carreira e já posso cortar o fio e deixar essa parte reservada. Agora, eu vou trabalhar os dois rabos, um de um lado, um do outro, com o cabelinho encaracolado, para aplicar nessa parte do cabelinho. Aqui eu já tenho um prontinho, então eu faço como se fosse um aplique, que será aplicado mesmo aqui do ladinho da cabeça para formar o cabelinho de um lado e depois o cabelinho do outro. Antes de aplicar, eu vou confeccionar com vocês o outro exatamente igual esse, para que depois possamos trabalhar a aplicação, tanto de um lado quanto do outro. Aqui trabalho o anelzinho mágico, faço uma correntinha, eu não conto como ponto, e trabalho 5 pontos baixos. Então, 2, 3, 4, 5. Fecho. Aqui eu nem preciso usar o marcador. E venho em cima do primeiro ponto. Faço um ponto baixíssimo e trabalho 40 correntes. Trabalhei as 40 correntes, pulo a primeira, venho na segunda e trabalho 2 pontos baixos na mesma correntinha. E eu vou percorrer dessa forma 2 baixos para cada correntinha de base, até restarem só as últimas 5 correntes. Então, 2 pontos baixos dentro de cada correntinha, percorrendo toda a extensão da corrente. Aqui no final, 1, 2, 3, 4, 5. Nessas últimas 5, eu só faço um baixo para cada correntinha, deixando um aspecto de cabelinho mais liso na parte da raiz do cabelo. Então, 5 correntinhas, trabalhando um baixo para cada, e quando eu chegar no final, na última corrente, volto para já iniciar o próximo cachinho. Cheguei ao final da carreira de correntinhas, toda a parte com 2 pontos baixos em cada baixo de base, e aqui nesses últimos 5, um baixo para cada ponto. Agora, eu volto nesse primeiro ponto, onde fizemos o primeiro cachinho, prendo um ponto baixo e faço novamente 40 correntes. Depois das 40 correntes, eu volto preenchendo 2 baixos em cada correntinha de base, nas últimas 5, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, 2 baixos nas correntes iniciais até restarem as últimas 5. Nas últimas 5, um baixo para cada ao invés de 2. Exatamente igual fizemos no primeiro. Depois disso, aqui então desse primeiro ponto, já estão saindo 2 cachinhos. Do próximo ponto, mais 2 cachinhos. No próximo, mais 2, mais 2, mais 2, até completar os 5 pontos baixos da base, trabalhando 2 caixinhos em cada um dos 5, ficaremos com 10 cachinhos como esse. Depois de trabalhar os 10 cachos, eu já tenho a outra parte, o outro rabinho já finalizado. E aí, vamos fazer a aplicação de um lado e do outro, deixando essa parte prontinha.
Depois de finalizar aqui os dois lados dos cachinhos da Maria Chiquinha, eu venho para aplicação. Aqui eu marquei da seguinte forma: um de um lado, outro do outro, no final da 10ª carreira. Então, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, cheguei na 10ª, coloco o marcador só para me guiar. Aqui, eu venho lá na Maria Chiquinha, no rabinho aqui, eu tenho as duas pontas que eu já deixei. Então, eu venho aqui, deixo ela virada aqui pra mim, passo uma das pontinhas lá pra baixo, venho uns 2 pontinhos pra frente e passo a outra pontinha também lá pra baixo. Depois disso, eu já posso tirar o marcador, viro, venho aqui no lado avesso e amarro. Dou 2 nozinhos, ela já está amarradinha e, ó, fica bem firme. Dou um terceiro nozinho só para garantir. E aqui eu posso depois passar os fiozinhos por dentro de alguns pontos e arrematar. Então, ó, já tenho a parte aqui onde eu vou colocar o lacinho da Maria Chiquinha já prontinho. Agora, eu repito o mesmo do outro lado e depois venho para a colocação na cabeça. Agora, antes de trabalhar a colocação do cabelinho, eu vou deixar o afundamento dos olhos e boquinha pronto para fazer a expressão e depois colamos o cabelinho e esperamos o tempo de secagem. Então, eu venho aqui pelo pescocinho e vou sair lá do ladinho do olho na parte de cima, o mais próximo que eu consiga, porque aqui também tem a trava, então eu preciso manipular aqui para chegar o mais próximo possível. Depois que eu conseguir chegar aqui pertinho, no cantinho do olho, eu puxo o fio e deixo a parte de sobra lá embaixo. Venho aqui no outro lado, o mais próximo também possível, e já saio lá no outro olhinho, parte de cima também. Puxo. E tenho a sobra de fio lá na parte de baixo. Saio do outro ladinho e venho lá embaixo no pescocinho. Aqui, ele já faz a parte de afundamento dos olhos. Agora, essa parte eu corto para puxar e amarrar. Então, venho, amarro, já dou a puxadinha. Ah, como que eu quero que ele fique? Está igual dos dois lados, um lado está menos puxadinho que o outro, então eu venho controlando essa parte e também já deixando ele amarradinho. Dar uma olhadinha. Amarrei, prontinho. Agora, eu venho pro afundamento da parte de baixo dos olhos e também da boquinha. Na parte do afundamento da boquinha e parte de baixo dos olhos, eu já coloquei 2 alfinetes marcando centro do olhinho na mesma direção, de um lado e do outro,
e contei 6 carreiras. Por que que eu coloco esse alfinete? Fica mais fácil para se guiar. Venho aqui, bem onde eu coloquei o alfinete, um pontinho para baixo. Saio, deixo a sobra de fio lá embaixo e venho no pontinho de cima. Canto de baixo do olho. No outro, a mesma coisa. Saio lá na parte de baixo. E aqui, depois vamos puxar para que ele fique com a expressão. Agora, eu venho já lá na próxima parte, aqui, na boquinha, saio um fiozinho para baixo. Puxo um fiozinho na carreirinha de cima e já saio lá no cantinho do olho. Venho no outro ladinho e desço novamente no pescoço. Agora eu já posso soltar a agulha, pego as 2 pontinhas e vamos puxando. Já posso tirar os alfinetes e aqui eu venho puxando, ó, controlando a articulação, a expressão da forma que eu achar melhor, ó. O olhinho já virou, os 2 estão com o afundamento, já temos ali a marcação da boquinha, então eu vou tracionando aqui e eu vou vendo que a expressão do rostinho já se forma. Depois que eu olhei, já gostei, achei que está com um bom afundamento, eu venho, puxo, dou aquela olhadinha novamente, tudo certinho como eu quero, eu amarro. Amarrei, venho todas as pontinhas e posso cortar. Agora, só ficou a pontinha que vamos trabalhar mesmo a costura. Olha que fofinho, fica com bastante expressão, fica bem bacana. Depois disso, então, agora eu venho com a colagem do cabelo e depois vamos dando continuidade fazendo os acabamentos. Aqui para colagem, vamos deixar a Maria Chiquinha bem posicionada, medindo aqui com os olhos para que fique bem certinho dos 2 lados. Depois que eu centralizei, eu vou colar aqui usando a cola universal da Círculo. Eu acho uma cola bem prática, ela vem com esse biquinho dosador, então facilita bastante o nosso trabalho. Depois de observar se está bem certinho aqui na parte dos olhos, tudo centralizadinho, eu venho aqui na parte da frente, passo um pouquinho de cola e deixo secando, para depois passar um filete de cola em volta de toda a base do cabelinho. A cola, ela é bem resistente, mas caso você queira, tem a opção também de fazer a costura da parte do cabelinho na cabeça, então fica opcional. Então, aqui eu vou aguardar o tempo de secagem, já vou passar em volta e depois volto dando continuidade. Aqui eu já aguardei o tempo de secagem do cabelinho,
Já passei a agulha de tapeçaria aqui na parte do fio de sobra e agora vamos para costura. Então, eu passo no lado da cabecinha, sempre pegando as duas laçadas do ponto. Venho aqui na parte de baixo do corpinho e também passo pelas duas laçadas. E dessa forma, eu vou trabalhar em volta de toda a base, passando de um lado, sempre passando nas duas laçadinhas do ponto, para garantir que, ó, ele fique bem preso, bem costuradinho. Eu vou trabalhar dessa forma em volta de toda a carreira, só que quando faltar, assim, cerca de 3 centímetros, mais ou menos, pro fechamento total, eu volto, porque eu sempre dou uma reforçada no enchimento, na parte do pescocinho, em volta da cabecinha, para que ele fique bem cheio e bem fofinho. Então, aqui, ó, estou quase pro fechamento completo, ó, como fica bem fechadinha, a costura fica bem retinha, nem fica aparente nada, então o acabamento fica muito bom. Eu faço pequenas bolinhas e venho colocando, ó, em volta de toda a base do pescocinho, aqui pra cima na cabeça, até que fique bem cheinho. Então, isso garante um acabamento bem mais bonito. Então, depois que eu encher, é só terminar de costurar essa parte e voltar para os outros acabamentos. Costura do pescoço finalizada, eu já alfinetei um bracinho de cada lado, me guiando lateralmente aqui pelo rabinho, pela Maria Chiquinha, também pela direção dos olhos, ó, tanto de um lado quanto do outro, bem nivelado. Depois disso, eu vou articular os bracinhos da seguinte forma. Eu pego a agulha de boneca e eu vou usar aqui esse botãozinho de madeira, tamanho camisa. Você pode usar aí o botãozinho que mais gostar, o formato, a cor, aí vai do gosto mesmo. Aqui eu alfinetei, então eu venho, vou tirar um aqui. Eu venho bem no roxinho, na linha roxa, e eu vou passar lá do outro lado. Saindo na primeira carreirinha do fio roxo. Então, aqui eu venho passando, vou tirar um alfinete também, para facilitar a passagem. E aqui é só vir procurando o localzinho, ó. Então, eu vim nos dois, bem entre a primeira carreirinha e segunda do roxo. Do outro lado, a mesma coisa, ali no começo da carreirinha do roxo. Passo o fio, deixo uma sobra, pego o botãozinho, passo aqui na agulha, vou virar aqui para facilitar a visualização e coloco o botãozinho bem no localzinho onde eu vou voltar com o fio, bem no meinho mesmo, ó, entre uma cor e outra. E volto com o fiozinho lá do outro lado. Então, aqui é só vir passando que a gente acerta o local. Puxo. Posso tirar o alfinete lá do outro lado. E aqui desse lado, eu já fiquei com o botãozinho. Deixa eu tirar esse nozinho que ficou aqui. A hora que puxamos. Então, desse lado,
eu já fiquei com o botão. Agora puxei, então deixo ele bem apertadinho. Desse lado eu já tenho o botãozinho e desse não. Então, o que eu faço? Eu passo o botão. E volto ele aqui na parte de trás do bracinho, mas eu não preciso passar mais lá do outro lado. O amigurumi já está duplo, né? Vai e volta e ele é bem resistente. Então, aqui agora, eu venho, puxo esse outro fio ali pra trás, esse de sobra do início, e ali atrás, aqui, ó, eu puxo, dou um nozinho arrematando e levo o fio pra dentro. Então, os dois lados ficarão presos e com o botãozinho da articulação. Então, agora é só passar o fio ali para trás, prender, amarrar e cortar o fiozinho. E teremos a parte do bracinho já articulado. Ó, ele mexe aqui, fica bem soltinho e ao mesmo tempo bem seguro, pois temos ida e volta no fio amigurumi, que é um fio muito resistente, não é necessário mais que isso. Eu vou terminar aqui só arrematando e volto para a articulação das pernas. Aqui nas perninhas, ó, eu também coloquei os alfinetes, alinhei bem com a direção dos bracinhos e eu vou trabalhar da mesma forma. Aqui eu contei 8 carreiras para um lado, 8 para o outro, para ficar com o alinhamento bem certinho. Agora, eu vou pegar a agulha, vou passar de um lado, colocar o botão, vir para o outro e também colocar o botão, ou seja, da mesma forma que fizemos no bracinho. Depois que eu terminar essa parte, volto enfeitando. Para trabalhar o laço, eu vou usar a cor lilás, fazendo 8 correntes. 4, 5, 6, 7, 8. Conto 1, 2 e a partir da terceira, começo a trabalhar em pontos baixos. As correntinhas que usamos para vir, eu já conto como um ponto. Então, temos 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Fiz os 7, viro o meu trabalho, faço 2 correntinhas, venho no segundo ponto, só na laçada de trás, então não pego as 2 laçadas, pego só de trás e venho trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, pegando na laçada de trás do ponto, até completar os 7 pontos baixos. Viro o meu trabalho, 2 correntinhas e trabalho ponto baixo sobre ponto baixo, pegando só na laçada de trás do ponto, até completar novamente 7 pontos. Trabalho em carreiras de vai e vem até completar 22 carreiras no total. Finalizei as 22 carreiras, deixo aqui uma sobra de uns 50 centímetros de fio, viro, e aqui eu passo de um lado e do outro. Posso também, caso queira, fazer a costura com agulha de tapeçaria. E venho passando de um lado e do outro no início e final do trabalho, ó. Juntei as 2 partes e vou passando até chegar aqui no finalzinho. Cheguei aqui no final, amarro e eu deixo essa costura para a parte de trás. Com o fio que sobrou, eu vou passar aqui bem no meio, na parte da frente, venho passando e já arrumando o lacinho. Passo várias vezes, arrumo para que ele fique do mesmo tamanho de um lado e do outro. E após passar algumas vezes, aqui no lado avesso, eu venho
e amarro novamente. Prontinho. Aqui eu já tenho o lacinho montado. Depois da montagem do lacinho, eu passo aqui pela Maria Chiquinha e amarro com a própria sobra do fio. Então, é só amarrar para que ela fique viradinha aqui para a parte da frente e repetir o mesmo processo depois do outro lado. Eu ainda vou fazer mais um lacinho para colocar na parte da frente do vestidinho. Então, 3 lacinhos desse mesmo tamanho. Já coloquei os lacinhos na Maria Chiquinha e também aqui na parte da frente da sainha que eu colei. Caso você queira também, pode aplicar costurando. E aqui eu já fiz a colocação dos cílios de um dos lados e olha como ele dá vida ao rostinho da boneca. Eu uso o cílio comum, cílio de humano mesmo, comprado esses cílios para maquiagem. Então, aqui eu aplico um pouquinho de cola, mas bem pouco. Não deixo nada de excesso. E venho, posiciono os cílios bem pertinho dos olhos. E faço o curvadinho. Eu sempre ajudo com uma agulha de crochê bem fina a quase entrar os cílios embaixo do olhinho, para que ele fique bem firme. E espero o tempo de secagem. Se tiver algum excesso de cola, eu já aproveito para tirar, posiciono os dois da mesma forma e espero secar uns 10, 15 minutinhos, porque a cola universal seca bem rápido. Depois de seco, vamos bordar a boquinha. Para bordar a boquinha, eu venho com o fio Clea. Eu vou usar aqui o fio duplo, eu escolhi esse rosa bem clarinho. E eu venho lá de trás, aqui tanto pode ser com agulha de tapeçaria ou com agulha de boneca. E eu vou sair bem ali onde eu fiz o sinal do afundamento da boquinha. Depois que eu conseguir sair aqui, eu deixo uma sobrinha de fio lá pra trás. E eu venho aqui, ó, na parte de baixo, sempre no fiozinho de baixo. Então, aqui eu poderia ter saído um pouquinho mais pra cima, que é onde, bem onde saiu o fio ali. Então, vou voltar aqui, saindo de cima. Agora sim. E venho lá no fiozinho de baixo, me guio pela mesma carreira. E saio lá atrás. Agora aqui, antes de posicionar por completo, eu sempre vou olhar, ver se ele está na mesma direção, para que a boquinha fique bem certinha. Depois disso, eu venho com um pinguinho de cola, mas muito pouquinho, e venho ali naquela parte assim de baixo, passo a cola, tiro o excesso e cubro com um fiozinho. Prontinho, já temos a boquinha prontinha. Eu espero o tempo de secagem só para arrematar lá na parte de trás. Bem que a boquinha já secou, os cílios também. Eu até passei já um pouquinho de blush de cada lado para ela ficar mais coradinha. Já cortei uma das pontas. Aqui o que eu faço? Corto, pego a minha cola, passo só
um pouquinho na ponta da agulha, empurro lá pra dentro. O fio some e fica arrematado lá na parte de dentro do trabalho. A gente não vê nada do lado avesso e nem do lado direito. Bem, aqui eu ainda vou fazer um acabamento aqui na roupinha, que eu volto fazendo junto com vocês, também usando a cor roxa. No acabamento do pescocinho que eu já fiz, eu trabalhei 25 correntes e vim trabalhando. Para cada correntinha eu fiz uma corrente, um baixíssimo, uma corrente, um baixíssimo, igual fizemos aqui na barrinha da saia. E eu vou aplicar colando aqui bem em cima da divisão, como se fosse o acabamento da roupinha. Então, aqui é só aplicar um pouquinho de cola e já teremos essa parte prontinha, bem acabada. Bem, pessoal, depois de toda a parte do acabamento, maquiagem, colocação dos cílios, temos a nossa boneca Amelis finalizada. Eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Agora, vamos para a parte 2 do vídeo. Lembrando que tudo que usamos de material para confeccionar a boneca, você encontra na loja Mega Armarinho. É só clicar aqui em cima no vídeo para ir diretamente para a loja e conferir todas as novidades. Bem, agora sim, vamos dar continuidade à confecção da nossa boneca.